Pessoal, ainda falando das assíntotas, eu vou fazer o gráfico aqui, ó, da função tangente de x. Tangente de x, né? Para vocês verem, né, entenderem melhor esse gráfico a partir da ideia de função trigonométrica, utilizando ideias de funções de assíntotas, né? A tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Beleza? Então, vamos pensar em assíntotas aqui, assíntotas verticais, para orientar a realização desse gráfico aqui, ó. Então, assíntota vertical. Como a gente já viu em sala de aula, a assíntota vertical, né, está associado aos valores que fazem com que o denominador seja igual a zero, ou seja, que o cosseno de x seja igual a zero. Pensando na circunferência trigonométrica, existem infinitos valores que fazem cosseno ser igual a zero. Vou pegar até aqui a circunferência trigonométrica aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só para mencionar isso aí que eu tô para comentar sobre isso aí que eu estou falando. Então, olha só essa circunferência trigonométrica aqui, ó. Cosseno. O cosseno é o eixo x, que é esse eixo aqui, ó. Esse é o eixo do cosseno. Ele vai ser zero, né? Pensar o seguinte, ó. Todo ponto ele tem coordenada x e ele tem coordenada y. O que eu estou querendo dizer é que a coordenada x está associada ao cosseno na circunferência trigonométrica e a coordenada y está associada ao seno na circunferência trigonométrica, né? Para que o cosseno seja igual a zero, lembrando que o cosseno é coordenada x, para que o cosseno seja igual a zero, né? Ou seja, para que o x seja igual a zero, o ponto, então para que o x seja igual a zero, o ponto tem que estar sobre o eixo y, né? E só tem sobre o eixo y o ponto π sobre 2 e o 3π sobre 2 escritos aqui, ó, né? Só que aqui, ó, você vai pensar o seguinte, ó, positivo andando nesse sentido, né? π sobre 2, 3π sobre 2. Se eu continuar andando aqui, vai ter um outro ângulo que vai estar aqui em cima, um outro ângulo que vai estar aqui em cima. Se eu andar no sentido negativo, ó, o 3π sobre 2 é o menos π sobre 2, andando aqui, chegando aqui, vai ser o menos 3π sobre 2. Então, todos os pontos que estão aqui e aqui, que são pontos da circunferência trigonométrica, que estão sobre o eixo y, ou seja, tem o x igual a zero, eles vão ter o cosseno igual a zero. Então, tem infinitos pontos que são assíntotas verticais aí, né? Então, vai ser, ó, o x igual a π sobre 2, né? Pensando no lado positivo, né? Porque zero a parte de baixo, o x igual a 3π sobre 2 e assim por diante. Pensando no lado negativo, ó, o x igual a menos π sobre 2, continuando aqui vai ter o x igual a menos 3π sobre 2 e por aí vai. Então são muitos pontos que fazem com que o denominador aqui seja igual a zero. Tá, então beleza, olha só, então a gente sabe que as assíntotas, né, os valores que... Então vou até colocar aqui de novo, ó, y é igual a tangente de x, que é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Como a gente viu que em zero denominador são os pontos que estão aqui e aqui, né? Que são eles, x igual a π sobre 2, igual a 3π sobre 2, e tem muitos outros, é só continuar andando no sentido positivo, ó, ou andar no sentido negativo, daqui desse ponto inicial até aqui é menos π sobre 2, desse ponto inicial andando no sentido negativo até chegar aqui em cima vai ser menos 3π sobre 2, e assim por diante. Então tem infinitas assíntotas, né? Se você fizer aqui o eixo aqui, ó, então vai ter em cima do π sobre 2 aqui, ó, vai ter uma assíntota em cima do π sobre 2. Em cima do 3π sobre 2 tem outra assíntota, 3π sobre 2. E aqui vão ter outras assíntotas, como vão ter também para o lado negativo, ó, que é o menos π sobre 2 e por aí vai. Então o gráfico vai se repetir aqui, aqui dentro, né? Então eu vou analisar o que acontece aqui dentro, né? Nesse que eu estou apagando a interrogação aqui, é a mesma coisa que acontece em todos os outros. Então vamos pensar o seguinte, ó, entre π sobre 2 e 3π, eu vou marcar aqui o ponto π, porque ele é importante, ó, que é esse ponto que está aqui, ó, o π. Quanto que vale a tangente, ou seja, seno de π sobre cosseno de π? O seno de π vale 0, o cosseno de π é menos 1. 0 sobre menos 1 dá 0. Ou seja, quando o x for π, o y é 0. Então é marcar esse ponto aqui em cima do eixo x, né? Vamos pensar o que acontece aqui, ó. Já que o π sobre 2 é uma assíntota, vamos analisar o x se aproximando de π sobre 2 pela direita. Então, vamos analisar o limite da função
quando x tende a π sobre 2 pela direita, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se você substituir π sobre 2 aqui, seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, é saber se aqui se aproxima de 0 por valores positivos ou negativos. Para saber isso, vamos pensar o seguinte. Deixa eu até apagar a interrogação aqui. Vamos pensar o seguinte, maior do que π sobre 2. O que é esse maior do que π sobre 2? Ó, o π sobre 2 é o 90, que está aqui. Ó. Aqui é o 180 e aqui é o 0. Então, se eu aproximo de 0 para 90, eu estou vindo por valores que são menores do que 90. Se eu venho de 180 para 90, eu estou vindo de valores que são maiores do que 90, que é justamente o que eu quero. Então, ele está se aproximando aqui. Ó. E se ele está se aproximando aqui, o valor do cosseno é a projeção dele sobre o eixo x. Quando você joga para o eixo x, está tudo caindo do lado de cá do eixo x, que são valores o quê? Negativos. Então, aqui é negativo. Mais aqui em cima com menos aqui embaixo vai dar menos infinito. Ou seja, o gráfico ele vem se aproximando aqui, ó, menos infinito. Se eu analisar o x se aproximando de 3π sobre 2 pela esquerda, limite da função quando o x se aproxima de 3π sobre 2, como eu estou analisando desse lado aqui, é esquerda. O que vai acontecer? Se você colocar o 3π sobre 2 no lugar do x aqui e aqui, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, a questão é saber se aproxima de 0 por valor positivo ou por valor negativo aqui, ó. Beleza? Tá, vamos pensar assim então, ó. Menor do que 3π sobre 2, ó. X se aproximando por valores menores do que 3π sobre 2. O 3π sobre 2 é 270. Ele está aqui, ó, 270. Pensando no sentido positivo, aqui é o 180, 270 e 360. Então, se eu me aproximo daqui para cá, eu estou vindo de valores 360 para 270. Então, eu estou vindo por valores maiores que 270. Não, eu quero que sejam por valores menores. Então, é de vir de 180 caminhando para chegar no 270. Então, eu estou vindo de valores menores do que 270. Então, é o que acontece aqui, ó. Só que qualquer valor que eu pegar aqui, quando eu jogar no eixo x, ele vai dar cosseno negativo. Então, essa parte de baixo, que é o cosseno, vai ser negativa. Então, eu vou trocar essa interrogação aqui. Vou trocar essa interrogação aqui, ó, por menos. E aí, o que vai acontecer? Ó? Menos com menos vai dar mais infinito. Ou seja, então, ó, ele vai passar por esse ponto aqui e depois ele vai virar assim, tudo aqui em cima. Ó. E aí você vai perceber que o gráfico da tangente, ele é todo assim. Aqui, ó. Tem várias linhas desse tipo aqui assim, ó. Né? Então, sempre vai ser... Aqui tocou o gráfico, mas não era para tocar não, viu, gente? Era para vir aqui, ó, próximo à pontilhada. Né? Então, você vai ver sempre essa ideia da assíntota no gráfico da função tangente. Ó, né? Então, esse é o gráfico da função tangente. Bem parecido com essa ideia, a gente tem aí função cossecante, cotangente, né? Secante e assim por diante.